Rapaziada, bem-vindos novamente. Hoje a gente vai estar gravando um novo quadro aqui no canal, que faz origem ao nome do canal, que é o Papo das Lendas. E eu não podia começar com outra pessoa, a não ser a pessoa que me incentivou a jogar futebol, que me incentivou a gostar tanto do futebol, né? Meu principal ídolo, né? Meu professor, meu pai. Então a gente vai estar falando um pouquinho da carreira dele, né? Falar sobre os clubes que ele jogou, né? As experiências que ele tem no amador também, que é muito importante. E é isso, a gente vai falar um pouquinho dele. Obrigado, Five, por ter vindo. Aproveitar a oportunidade, né? Espero que esse canal seja um canal que tenha bastante sucesso, que você consiga os seus objetivos, né? Que todos os planejamentos que vocês estão fazendo sejam atingidos. Então, né? Falar um pouquinho da minha vida como jogador de futebol. Na realidade, tudo começou no Operário Pilarzinho. Foi o bairro que meu pai escolheu para morar. Em 1965 nós viemos morar nesse bairro. E meu pai, falecido pai, frequentava esse clube e fui levado por ele. O Operário Pilarzinho, a gente começou a gostar do esporte, né? Gostar do futebol, e tudo começou ali, né? As categorias de base. Na época, quem cuidava das categorias de base era o falecido Nininho, que revelou muitos jogadores que chegaram a vencer no profissional também, né? Então nós começamos ali, as categorias inferiores, chegamos a jogar algumas partidas no time principal. E naquela época, os clubes profissionais, eles tinham os famosos olheiros, né? Eles assistiam os jogos da Suburbana, assistiam as categorias de base, e eu fui convidado, né, para participar aí na realidade nós estávamos disputando com o Operário Pilarzinho um octogonal, né? Nosso time tinha se classificado no octogonal, e aí surgiu o interesse do Curitiba na época. E aí ficou tudo definido que eu iria para o Curitiba assim que encerrasse o campeonato. E já comecei a fazer os treinamentos lá. Então já estava treinando com o Curitiba até que o campeonato se encerrasse. Mas naquela época o grande clube que investia bastante nas categorias de base era o Pinheiros, né? E assim que o campeonato se encerrou, eu já estava no Curitiba há 3 meses treinando. Aí deveria ter sido transferido para o Curitiba. No entanto, não sei, fui saber bem depois, anos depois, que não houve um acerto financeiro entre Pilarzinho e Curitiba, e como o Pinheiros também já estava me sondando, eu acabei indo para o Pinheiros. E lá no Pinheiros comecei em 77. Na época tinham 2 categorias que eles chamavam, né? Juvenil e Júnior, né? Eu tinha idade para juvenil ainda, mas já comecei no Júnior. E aí o Pinheiros foi o clube que digamos que dos profissionais, sim, né? O clube que lapidou na realidade, né? O Pinheiros tinha na época, quando eu fui para o Pinheiros, era o Cizico, treinador do Júnior, e o senhor Hamilton cuidava do juvenil e das categorias inferiores. Acho que não passou muito tempo, o Cizico foi para o Coritiba e o senhor Hamilton assumiu os juniores também, né? Então, o senhor Hamilton, grande lapidador de jogadores, né? Ele tinha uma preocupação muito grande, não somente com o futebol, mas também com a parte de preparar para a vida. Se não desse certo no futebol, então você estava sendo preparado para a vida. Então ele exigia que os jogadores da categoria de base estudassem, né? Então ele era muito à frente, ele pensava muito à frente para a época em que ele atuava, né? Graças a Deus ele ainda está vivo, né? E no Pinheiros daí, eu tive, infelizmente, nessa época aí,
Eu tive que parar um ano praticamente de futebol, porque quando eu completei 18 anos, a gente faz alistamento militar e fui servir o exército. Lembro-me bem que na época o seu Hamilton falou: fique tranquilo, meu filho, fique tranquilo que nós temos um coronel aí que ele vai tirar você do exército. Fique lá de boa, fique numa boa que a gente vai conseguir tirar. Mas não era tão fácil assim. Então eu acabei ficando praticamente um ano. Eu servi o exército um ano e fiquei 11 meses e 18 dias no exército, né? Foram essa interrupção na minha vida. Assim que eu saí do exército, retornei para o Pinheiros e continuamos a nossa trajetória dentro do clube. Fui profissionalizado em 1981. Foi um dos anos que o Pinheiros montou um time muito forte para disputar o Campeonato Paranaense. E aqueles jogadores que subiram, que vieram de categorias de base, porque naquela época não era tão fácil para profissionalizar, eles utilizavam o jogador até ele estourar a idade, que era 21 anos, 21 né? Anos. 20 para 21. E aí, como eles estavam montando um time muito forte para disputar o Campeonato Paranaense, que eles queriam ser campeões paranaenses, eles emprestaram alguns que subiram, né, para o profissional. Então, praticamente, formou-se, digamos assim, uma filial do Pinheiros no Iguaçu de União da Vitória. Foi o meu primeiro clube mesmo que eu joguei como profissional. Profissionalizei no Pinheiros e já fomos emprestados na sequência. Em 81 nós fizemos uma boa campanha, né? Nós éramos em 8 jogadores do Pinheiros que foram para o Iguaçu. Por ironia do destino, quis o destino que naquele ano de 1981, o Pinheiros, que planejou montar um time para ser campeão, eles caíram para a segunda divisão do campeonato de profissionais. Terminando o nosso empréstimo no final do ano, retornamos para o clube e aí o clube fez novamente, montou um time segurando os meninos que tinham sido emprestados, mesclando com os experientes que já estavam. Nós disputamos o campeonato em 1982. O time foi campeão da segunda divisão, fomos campeões em 1982. Lembro-me bem que nós tivemos uma única derrota aquele ano. Nós mandávamos o jogo no Couto Pereira, nós perdemos para o Rio Branco, no Paranaguá, a única derrota aquele ano. Fomos campeões aquele ano. E aí, campeões em 82, já surgiu, olha, vamos ficar, em 83 vai ser o nosso ano de glórias, né? Acabou acontecendo tudo novamente, né? Em 83 resolveram montar um time forte de novo e alguns jogadores ficaram à disposição, procurar clube, etc, né? Acabou que em 83, o Pinheiros fazia assim, né? Ele, naquela época não tinha muitos empresários para cuidar da carreira dos jogadores, né? Poucos tinham, né? Então o Pinheiros deixou, olha, procure clube que nós emprestamos de graça. Difícil, foi uma fase muito difícil, né? Arrumar clube. Lembro-me bem que o empresário de Paranaguá, Igor, tinha contato com o Blumenau e arrumou uma reunião para que eu fosse lá no Blumenau discutir as bases salariais, bicho, luva, tudo, né? E eu desci até o Blumenau, acertamos tudo. Era voltei. Bom ainda? Era um bom salário, né? As luvas iam ser ótimas, né? Ia ser financeiramente ia ser muito bom. Mas eu tive uma surpresa muito grande. Quando eu fui no clube pegar a liberação, né? O falecido ex-presidente do Pinheiros, Gerto Coelho, olha, meu filho, nós emprestamos para qualquer clube do Brasil de graça, menos para o Blumenau. Nossa. Eu não sei o que tinha acontecido entre eles. E aí foi um desânimo geral, né? Já bate aquela tristeza. Vou ter que parar, na época eu já era casado, as prioridades já passaram a ser outras, né? Retornei então para Curitiba, já com a intenção de parar. Vou procurar emprego, né? Com família. O que acabou acontecendo? Surgiu assim meio que do dia para a noite surgiu a proposta de ir jogar no Comercial Terra Roxa, né?
campeonato de segunda divisão de profissionais. Tinha alguns jogadores que tinham jogado nas categorias de base comigo no Pinheiros, né? O João Marica, né? O Mazzaropi, o Martins, né? Então eram alguns jogadores que tinham participado conosco lá na formação das categorias de base do clube. E assinei o contrato dentro da federação, eles vieram, né? Vieram ver um diretor, assinei o contrato dentro da federação e fui para lá sem conhecer o clube, né? Tem que arriscar. Aí encerrei aquele ano em 83, encerramos a participação aquele ano. O time não conseguiu se classificar para as finais, né? Nós não conseguimos fazer com que o clube subisse. E voltei para Curitiba com a intenção de parar com o futebol e trabalhar, né? E foi isso que aconteceu. Em 84 já vamos parar de jogar futebol. Surgiu uma oportunidade de emprego numa empresa em Paranaguá, nessa empresa desse empresário que eu tinha falado. O nome dele é Silvio Vintém, né? E fui trabalhar nessa empresa em 84. Na época, em Paranaguá surgiu a oportunidade que o Rio Branco tinha caído para a segunda divisão e estava prestes a entrar na segunda divisão de profissionais lá, não? Acabou acontecendo que o Rio Branco, por não ter muita estrutura financeira e muitos patrocinadores, eles fizeram a proposta para os ex-jogadores profissionais que moravam em Paranaguá, né, participar desse time como um semiprofissional. Nós tínhamos os nossos empregos e a oportunidade de jogar no Rio Branco. E assim que eu voltei para o profissional, né? Então eu tinha meu emprego, essa empresa, e jogava no Rio Branco. Jogamos campeonato de 84, 85, 86, acho que foi 4 ou 5 anos que joguei no Rio Branco de Paranaguá, né? Foi uma época muito boa também. Aí surgiu a vontade, né, de retornar para Curitiba, morar em Curitiba, né? Queria retornar para Curitiba, né? O Rio Branco, Paranaguá, para mim eu tenho saudade até hoje, né? Porque foi em Paranaguá que eu fiz a minha primeira faculdade, né? Foi uma época que teve muito sacrifício, né? Porque nessa empresa eu tinha que cumprir minhas 8 horas diárias, tinha liberdade de poder sair para treinar, mas eu tinha que complementar as horas depois, e tinha que fazer faculdade também, né? Então, às vezes eu trabalhava de madrugada, né? Mas foi o suficiente para ter minha primeira formação. Tendo a minha primeira formação, houve o desejo de retornarmos para Curitiba. E outra coisa que acabou surgindo na época, assim que souberam, né, o pessoal do clube, o Operário Pilarzinho, souberam que eu tinha retornado, você tem que voltar para o Pilarzinho. Mas eu tinha um compromisso muito grande, primeiro com a empresa, trabalho, né, e depois com o time de futebol, né. Quando tivemos a liberação, chegou um momento em que o nosso time era um time muito forte também. Na época tinha as grandes empresas, Volvo, Bosch, né, que faziam times para chegar. Como a empresa que nós trabalhávamos ficava em 4 barras, né, e não tinha SESI em 4 barras ainda, nós podíamos disputar os campeonatos aqui. Quando fizeram uma filial do SESI lá em 4 barras, aí teríamos que disputar os campeonatos lá. E aí não tinha graça, né? Quer dizer, nossa empresa lá com mais de 1000 funcionários fazia um baita de um time, então nós passávamos por cima de todas as outras empresas lá. E aí perdeu-se tanto o interesse do SESI. Surgiu então a oportunidade de voltar a disputar campeonatos amadores. Então tive proposta de Fanático, né? Time de São José, Trieste, Iguaçu, que eram os times top na época, né? E eu preferi retornar para o clube de onde eu saí, Operário Pilarzinho. Então voltei, fiz a minha reversão, né? Foi pelo coração daí? Isso, pelo ambiente, né? É o clube que me ensinou a dar os primeiros pontapés no futebol, né? Então retornei para o clube, joguei até onde eu tinha preparo físico para ser competitivo. Aí já surgiu na sequência a proposta para que eu ficasse de treinador, que acho que fiquei 1 ano, 2 anos, 3, não me lembro, como treinador do clube.
categoria principal ainda, faço parte da diretoria, tenho muita afinidade com o clube, né? E continuo até hoje, né? É por aí. E o pai conseguiu chegar até onde com o clube? Como técnico? Acho que nós chegamos aí no quadrangular final, né? Nós estávamos no quadrangular final e nós tínhamos que numa das partidas nós podíamos até perder, a gente podia até perder. Só que eu lembro direitinho que o Pilarzinho, quem estava brigando com essa vaga para ir para o final, era o Vila Fani, né? Vila Fani, o Pilarzinho tinha jogo em casa, não lembro quem era o adversário. Eu lembro que era adversário. O vencedor ia disputar, né? O saldo de gols do Pilarzinho naquela época era muito grande. O Pilarzinho tinha que perder o jogo. E o Expressinho tinha que perder a diferença de 6 gols por Vila Fani. E o Expressinho jogava em casa. E na época, ganhar do Expressinho lá não era para qualquer um. Então nós praticamente estávamos contando que iríamos decidir o título, né? Acabou acontecendo que nós perdemos o jogo. Rola-se algumas conversas até hoje, que jogadores do Pilarzinho entregaram o jogo. Isso eu não acredito, sabe? Eu não acredito. Não acredito pelo caráter dos jogadores pelo que peso disputavam da camisa, o campeonato conosco, né? Eram jogadores de caráter, né? Até hoje falam, não vou citar nome, não quem falam, né? Mas falam até hoje. Eu não acredito mesmo que eles entregaram. Foi um jogo atípico para nós, né? E pasmem, né? O Fani fez a quantidade de gols suficiente para ganhar, para se classificar. E nós ficamos fora daí da decisão, em função disso. Né? Agora vamos voltar um pouco, né? Agora que o pai contou já um pouco da carreira do pai. Clube do Curitiba. O pai estava entre o Curitiba e tal. Se o Pilarzinho, a gente soube pelo Leandro que o pai foi vendido, né? Sim, pelo presidente, né? Na primeira entrevista que você fez, eu nunca tive acesso a isso, né? O que eu soube na época, eu lembro-me muito bem. Ele era diretor do Operário Pilarzinho, que tinha arrumado para ir lá para o Curitiba, e ele era conselheiro do Curitiba na época, Sadamo Koga, né? Japonês, muito gente boa, né? E eu fui para lá. Com o intuito de ficar já? Com o intuito de ficar. Eu ficaria, na época, o técnico lá do Curitiba era o Krieger, né? Krieger. Fizemos alguns amistosos lá, né? E foi muito assim, olha, agora você vai para o Pinheiros. Daí fui para Pinheiros, fizemos o nosso primeiro contato lá e acabei ficando, né? Já chegamos, já fui praticamente certo, né? Eu fui levado no clube lembram bem, quem me levou no clube, é o Ademir Cachel, né? Que era do Pilarzinho, ele que me levou no clube, que eu fui, não me lembro se era o Raul Passos, o diretor na época, eu acho que era o Raul Passos lá, que cuidava das categorias de base do clube. Aí já acertou, porque o Pinheiros na época pagava o salário mínimo, né, para quem era das categorias de base, então eu já fui para lá, era uma ajuda de custo que ele chamava, né? Dos três ali, o Pinheiros era o que mais investia, né? Era o que mais investia. E era o bicho papão, né, das categorias de base. Ganhava o juvenil, ganhava o júnior e revelava muitos jogadores, muitos craques. Né? Muitos. E por que o pai acha que eles venderam? O clube, não sei, porque na época você não era muito dono do seu destino, digo jogador, né? Não tinha você ficava com o passe preso, entendeu? É a mesma situação lá que eu te contei, de eu ter acertado com o Blumenau e aí o Pinheiros não liberou, o passe ficava preso. Se fosse nos dias atuais, você pode, antes de terminar o seu contrato como profissional no clube, você pode assinar um pré-contrato com outro, você vai para outro clube. Não, o pai podia até se profissionalizar antes até. Poderia, mas era muito difícil, porque eles só os acima da média que eles profissionalizaram, né? Acima da média, né? Bem difícil. Era bem difícil. Hoje já existem os empresários que fazem até as negociações salariais, né? Era complicado você, por exemplo, eu acabei de profissionalizar,
eu vou negociar meu salário, vou negociar luvas. Você tinha que aceitar praticamente o que os diretores E se você chegasse com um procurador ou um empresário, você já não era tão bem visto também? Não era muito bem aceito, né? Agora não, agora você pega um menino aí de 10, 12, 13 anos aí, já tem empresário. Já é diferente. Você pega também um menino de 12, 13 anos aí, já profissionaliza, porque senão outro clube leva. E com essa lei aí, né, os clubes que investem nas categorias de base, tipo o Vasco aqui que tem as categorias de base, o Operário Pilarzinho, e todos os outros clubes que investem em categoria de base, o clube formador recebe um percentualzinho. Até hoje, né? Até hoje, recebe um percentualzinho, né? Então há um grande interesse nos clubes de fazer. Foi lá que eu dei meus primeiros pontapés, foi lá que eu disputei os primeiros campeonatos pela federação, foi lá que eu apareci no vídeo pela primeira vez. Então fica esse registro que antes não tinha, né? Entendi. E o pai não falou muito sobre a passagem, que foi um período curto, né? A passagem no Santos. Uma fase assim que foi uma fase que eu sempre fui, né, na nossa casa, nós sempre fomos torcedores do Santos. Meu pai era torcedor do Santos. E quando eu me vi dentro do Santos, treinando no Santos, dando o máximo que eu tinha, e quando surgiu aquela viagem, que eles foram viajar, que o técnico, Formiga, conversou com o pai ainda. Olha, meu filho, não tem como te levar agora e tal. Fique tranquilo, você vai ficar no plantel. Poxa, eu me vi, vou realizar meu sonho, né? Vou me realizar meu sonho. Sim. Mas foi muito decepcionante em determinado momento. Olha, volto para Curitiba porque não dá para registrar agora que encerrou. E assim que o Santos retorne da Europa, a gente decide te liga. A gente te liga e te chama pra gente fazer, pra ver o que o Formiga pretende fazer com você. O Formiga era o técnico. Né? Ouvir isso pra mim já foi, olha, acabou. Lá o pai já sabia que se o pai chegasse 1 mês ou 2 meses antes? Pelo que o Formiga falou, daria tempo de fazer, eu não tinha nem passaporte, né? Ia ter que fazer passaporte, ter que acertar a documentação, tudo, né? Aí ele queria que eu fosse, né? Mas não dava tempo de fazer. O Formiga queria que eu fosse. Tem ideia, o time do Santos, falar o nome de alguns na época, o goleiro era o Marola, né? Gilberto Sorriso, lateral esquerdo, Paulo Isidoro, Pita, Zé Sérgio, Serginho Chulapa, era esse nível o time. Nível baixo, né? É esse aí, né? Maioria de seleção, né? Timaço, né? Exato, era um timaço. E olha, eu pensava vai ser difícil, né? Eu vindo para fazer um período de treinamento só, vai ser difícil. Que nada, os caras, tudo gente boa. Não, menino, vamos lá, e incentivando e tal. Eu lembro-me muito bem, né? Na época eu era fininho, né? E corria bastante, corria muito, né? Eu lembro-me muito bem que tinha umas caminhadas que eles faziam lá no morro, lá no Santos, né? E os caras falaram assim, quero ver você pegar o Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro sempre correu muito, né? O Paulo Isidoro correu muito. Aí o Paulo Isidoro falou, vamos comigo, menino, vamos correr comigo. Chegou um momento que ele não aguentou mais, né? Então até Paulo Isidoro perdeu. Vai no teu ritmo, porque a maioria na época, os caras já são famosos, é só para manter o condicionamento. Hoje em dia é pior ainda, né? 83, 23. Agora ainda é pior. Agora, se você olhar o calendário, olha o Campeonato Paranaense em cima do... Os caras estão jogando dia sim, dia não, dia sim, dia não. Aí eu pergunto, quando que eles vão poder treinar? Quando que eles vão poder se recuperar? Porque você treinar é uma coisa, jogar é outra. Estão acabando com os jogadores, estão acabando. É uma tristeza ver o que está acontecendo. A gente que gosta de futebol, os caras jogam hoje, daqui 2 dias tem que jogar de novo. São jogos extremamente importantes. Vejam hoje a rodada que vai ter hoje, por exemplo, né? Os caras jogaram quinta, jogaram quarta, vão jogar hoje de novo. E é decisivo hoje, né? É um castigo muito grande. Pega, por exemplo, entre os jogadores que estão mais experientes, que têm um pouquinho mais de idade. E aí é fácil, né? No Brasil é muito fácil aquela mentalidade de que troca-se treinador. E os treinadores hoje não tem nem tempo de treinar os times. Agora que entrou aquela lei lá que só pode trocar cada 2 anos, aí
talvez dê uma melhorada, porque a gente vê lá fora, lá tem treinador que fica a vida inteira num clube. Né? Hoje se você pensar, a mentalidade de quem está no comando é ser muito mais fácil eu trocar uma pessoa do que trocar o plantel inteiro. Com certeza, né? É mais barato, né? E quem esteve ali dentro das 4 linhas sabe perfeitamente que o plantel derruba treinador. Plantel derruba treinador, plantel derruba o próprio jogador. Se tem alguém que não está bem quisto pelo grupo, é só bola podre, é bola nas costas, é bola dividida, para queimar o jogador. Tem sim, essa vaidade existe. E ela é grande. Aproveitando o gancho que vai falando desse bola podre, de bola ruim, qual que é a dificuldade? Os profissionais olhar um pouco mais para o amador e dar uma chance pro pessoal do amador. Eu acho que a modernidade fez com que os clubes deixassem de procurar tanto, né? Ainda tem clube que procura, né? Por exemplo, o Atlético tem muitos olheiros que procuram os meninos nas categorias. Os meninos jovens aí com 10, 12 anos já tem gente olhando. E o que acabou acontecendo com a modernidade, muitos empresários levam jogadores no clube. Infelizmente, tem clube que está clubes profissionais, né, que estão perdendo a sua essência, que eram grandes reveladores de categoria de base, em função desses empresários que fazem essas parcerias. Colocam os jogadores dele dentro do clube. Não, pode deixar que eu vou manter toda a estrutura, eu ajudo, eu pago os salários, mas no entanto exige que esses jogadores estejam na vitrine. E aí acaba acontecendo isso, né? Jogando. Tem vários aí que, se você analisar bem, você que está acompanhando bastante o campeonato amador, os campeonatos amadores de Curitiba e da região metropolitana, tem vários desses jogadores, dessas categorias aí do amador, que jogariam com os olhos fechados em equipes profissionais, mas não tiveram oportunidade. Tiveram pouquíssimas oportunidades, chegaram dentro de um clube e chegou dentro de um clube para fazer um determinado período de testes, mas já tem as bolinhas, as pessoas certas lá, os próprios jogadores, tem que queimar fulano, aí é bola podre para ele. Não tem empresário. O cara não tem representatividade dentro do clube, não vai ficar. Diferente de que quando você pegava um jogador, por exemplo, da suburbana, achei fulano, né? Levava para dentro do clube, ele já veio para ficar, não tem período de... veio para fazer teste. Esse fazer teste é podre. Quando os clubes colocam aí, vai ter peneirada lá, tantos reais. Vai ficar uma semana de peneirada. Uma semana é pouco para você avaliar um jogador. Tem que ficar quanto tempo, acha? No mínimo um mês. Para acompanhar, e não só treinando, fazendo amistosos e colocando esses meninos, né? Porque é difícil. Você sabe muito bem que hoje você pode fazer uma boa atuação e no mesmo dia você pode fazer uma péssima atuação. Tem vários jogadores profissionais que faz isso. Tudo é momento, né? E hoje em dia tem bastante profissional, ex-profissional que está no amador. Acaba acontecendo isso, como na época lá já acontecia também, né? Era muito mais caro antes. O cara, ele é jogador profissional. Então, aí o que acabava acontecendo? O clube amador, como Operário Pilarzinho. Né? Certo. Ajudar esse eu mesmo não atuando mais como jogador profissional, já tinha parado, eu ainda constava registro na CBF como jogador profissional. Para disputar o campeonato pelo Operário Pilarzinho, tinha que fazer a reversão salarial, que não era barato na época. E o clube, o Operário Pilarzinho, investiu para fazer a reversão. Nossa. Você fazia a reversão para vir jogar o campeonato. Hoje não, hoje tem um custo, não é muito alto. Então você vê, por exemplo, tem alguns jogadores, vamos citar um aí que você conhece muito bem, né? O Wellington Baroni, né? Que é um baita jogador, cracaço, né? Que infelizmente não brilhou ainda, não sei por que não arrebentou no futebol profissional, não sei porque ainda não apareceu, porque é um cracaço, é um ser humano da mais alta qualidade, né? Tem que falar é profissional. Daí acabou o campeonato profissional, faz a reversão, joga a suburbana. Ele jogou no Iguaçu o ano retrasado, né? Eu lembro. Aí acabou o campeonato da suburbana, voltou pro profissional. Então há essa possibilidade. Naquela época não. Fez a reversão
para amador, não podia retornar, eu não lembro bem se era 1 ano ou 2 anos, você tinha que ficar no amador. Nossa. Aí, Então você não conseguia ter... a reversão já era um custo muito alto, né? Tá? Então, falando desse menino aí, tem vários. Não, tem vários. Assim, se você for a o próprio suburbana, Robson, pra mim. isso, são 2 irmãos, né? Os São dois. 2 irmãos, e não dá pra gente dizer, eu não posso dizer qual dos dois é melhor, porque os dois, a meu ver, os dois nas posições que os dois jogam, sim, eles são os top, que jogariam em qualquer time profissional. Qualquer clube, pra mim qualquer clube. Time profissional, ainda hoje. Para quem acompanha a suburbana, sabe muito bem que tem muitos que a gente que está do lado de fora nos alambrados, a gente escuta os próprios torcedores comentarem como é que esse jogador está na suburbana, não está no time profissional. É uma diferença grande, sabe, entre o amador e o profissional, porque no campeonato amador você é mais amor à camisa, é mais raça, futebol, força. Né? No profissional tem muita coisa em jogo. Tem, né? Tem muita coisa em jogo. Por exemplo, o treinador sabe que está na corda bamba todo jogo. Todo jogo ele está na corda bamba. Então você faz, dentro do clube profissional, você faz um teu treinamento físico primeiro e técnico. E aí tem a parte tática. Que o treinador é que coloca isso, o treinador que define os esquemas que ele vai atuar naquela partida, determinada partida, né? E, de repente, para aquela determinada partida contra aquele determinado adversário, não consigo me adaptar ao esquema tático do treinador. Certo. Aí ele vai por outro jogador, e aqueles jogadores que não estiverem cumprindo o esquema tático do treinador, porque é a cabeça dele que está em jogo todo, a cabeça dele que rola, não são os jogadores. Então tem essa parte que é muito importante. Você vê jogadores que são eternas reservas, mas em função dos esquema tático. Né? Então você não tem, no profissional há muita cobrança. Fora que o cara pensa, o cara respira, é até estranho de ver. Você há de convir comigo, né? Eles vão jogar com 2 linhas de 4. Tem que ter 2 linhas de 4. Perdeu a bola, você tem que voltar para essa formação tática. Sim. Se você não voltar, você está fora do time, você não vai jogar, o técnico não vai te colocar. Então você não tem, alguns clubes deixaram de improvisar, que o improviso é que faz com que o futebol fique bonito. Coisa que você vê na suburbana. Você vê isso na suburbana. Você vê um jogador recebe uma bola no meio de campo e tentar o drible, tentar tocar nas canetas do adversário, vai para cima. Se der errado, não vai ter muita cobrança. Agora faça isso no profissional, tente meter nas canetas do adversário, meteu nas tuas costas e saiu o gol para ver o que acontece. O narrador já te queima. Já te queima, exatamente. Narrador. Na suburbana não, eles têm muito mais liberdade para fazer isso. Aí que você vai achar a diferença entre o craque, né? Porque o craque, ele pode tentar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A imprensa está criticando o cara não está bem hoje, né? Vai lá, pega o seu Messi. Vida, né? Tentou uma caneta, não deu certo. Tentou a segunda, não deu certo. Tentou a terceira, não deu certo. Já estão falando, poxa, hoje o Messi não está pro dia. Não está conseguindo. Aí na 4ª vez ele mete na caneta dos caras, passa, vai lá e faz o gol. É o melhor em campo. Por quê? O craque tenta. O craque tem que tentar. Na minha época de Pinheiros, evidentemente, né? No Pinheiros eu jogava como zagueiro, não era zagueiro na época, né? Mas lá nas categorias de base, o nosso eterno senhor Hamilton, que já tinha uma visão futurística, né? Já pensava muito além dos outros, não gostava que os zagueiros dessem balão. Então nós tínhamos que sair com a bola no chão. Hoje estão saindo. Hoje os times profissionais saem jogando lá atrás. Lá atrás o senhor Hamilton Nófrica já exigia isso da gente. Né? E falava, e nos treinamentos acontecia bastante. Falava para os nossos meias que vinham buscar a bola, se eles estiverem na frente do adversário, falava para nós zagueiros, pode tocar nele, porque se ele deixar antecipar, a culpa não é de vocês. Então não tinha que amorcegar, né? Nós cumprimos a risca. Então ele era muito além.
Já estava avançado o tempo. Dos meias de ligação para frente, ele exigia: eu quero que você tenha liberdade, você tem que dominar a bola e fazer a sua jogada. Se você perceber que você tem que tentar o drible, tenta o drible, porque se você perder a bola, vai ter alguém atrás. Então já exigia isso. Hoje poucos jogadores até profissional tentam fazer isso. Coisa que você vê na suburbana jogadores fazendo. Você vê jogadores fazendo, o próprio Wellington. Sim. Wellington Baroni. Para quem vê esse menino jogar, ele recebe uma bola de costas, ele domina, ele gira. Dribla. Se ele não puder driblar, aí ele faz a jogadinha, faz 1-2. E como ele, tem muitos que fazem ainda. Muitos é que a gente está dando exemplo porque, além de ser nosso, né? cria ali do Blairzinho, porra, pra mim é um dos craques realmente. Pra mim é um desperdício ele tá num clube que ele tá. Exato. Outra coisa que o seu Hamilton cobrava bastante, essa bola na direção da área grande ali, pega da área grande, de uma área grande, se eu tirar na direção da área grande, eu podia me preparar. Se eu cabeceasse uma ali, tirasse ali, naquele espaço onde sempre tinha algum meia vindo de frente, eu já podia me preparar que após o treino, os caras iam tomar banho e eu ia dar 10 votos por ter arrumado uma bola para o atacante. Para o atacante. Então acontecia às vezes no treinamento a gente cabecear 3. Você ia dar 30 votos depois do treino. Nossa Senhora! E acabou, e ninguém reclamava. Por quê? Você pode ver hoje quantos gols acontecem assim. Cruza uma bola na área, o zagueirão sobe lá e arruma pro atacante. Tem vários. O atacante domina da entrada da área, ele tá de frente. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai ser padrão do nosso canal. O pai acha que futebol antigamente era mais fácil ou era mais difícil? Eu acho que era tão difícil quanto hoje. Né? Tão difícil quanto hoje. Hoje fala-se, se pensar, se a gente pensar na parte física hoje, hoje está muito mais difícil de você jogar. Certo. Porque fisicamente os jogadores hoje estão no topo. Em função do quê? Os clubes têm departamento médico, tem departamento de fisiologia que consegue até prever se o jogador está prestes a sofrer uma lesão muscular. Então hoje está muito adiantado nesse sentido. Certo. E fisicamente eles voam, eles correm muito. Hoje eles jogam com colete para marcar a quilometragem. Marca quilômetros no jogo em altíssima intensidade. Coisa que na época em que eu jogava, quem corria bastante na época eram os laterais, né? Porque os laterais faziam função de ala, né? Eram os meio-campistas. Na minha época era um volante só. Hoje jogam com 2 volantes. Hoje você vê time jogar com 2 volantes, 3 zagueiros e 2 alas, né? Olha, é muita gente defendendo. Todos tempos bem distintos, para você analisar. Então é difícil você dizer, era mais fácil jogar no passado. Joguei hoje. Pega, por exemplo, vou assistir a Copa do Mundo de 1970. Certo. Já vi gente comentando. Poxa, mas aí deixava o Pelé dominar a bola, deixava o Gerson dominar a bola para depois chegar no cara. Era uma época diferente, né? Hoje a força física é muito grande. Então eu acho. Aí já me perguntaram uma vez, você acha que o melhor do mundo do século ainda é o Pelé? Eu ainda acho que é o Pelé. Porque eu acho que é o Pelé porque o Pelé era muito à frente de todos os outros. Ele já treinava muito, então fisicamente ele era muito forte. Não dá pra você falar que fulano é melhor que fulano. Você não ouve no mundo inteiro falar assim, o melhor zagueiro do mundo foi, vamos falar de um da seleção brasileira lá que foi campeão brasileiro, foi o Brito. Ele não veio falar em zagueiro. O único que foi o melhor do mundo foi o Cannavaro. Pois é, mas a gente raramente você vê falar em zagueiro, você vê falar em meio campista, você vê falar em... Normalmente fala assim em atacante e faz gol. Finaliza. Quem conclui a jogada, ele não joga sozinho. Não, futebol é coletivo, são muito poucos valorizados. Por isso que eu acho, a minha opinião é que teria que ter um prêmio para cada, defensores, meio campos, atacantes. Isso que você está falando... Em 1981, quando eu joguei no Iguaçu de União da Vitória, a rádio local, eles premiavam, o prêmio era, eles não escolhiam o melhor em campo, eles escolhiam os 3 melhores em campo. Tinha uma churrascaria lá, não lembro o nome, mas era a melhor churrascaria da cidade, que eles escolhiam os 3 melhores. Então eles escolhiam
Da defesa, do meio e do ataque. Os Aham. 3 melhores. Aí você está, pelo menos, está sendo justo com três Claro, três setores setores. extremamente importantes do campo. Time muito forte. A base era do Pinheiros, a gente jogava. Ah, já tinham conhecido, já era mais entrosado, né? Mas assim, eu fui para Iguaçu para ser zagueiro. Fui para ser zagueiro, fui emprestado como zagueiro. O que acabou acontecendo? No primeiro amistoso que teve lá, machucou o volante lá, não lembro o nome dele. Que acabou não ficando, né? Porque ainda não tinha assinado o contrato. Era muito bom. Ele se machucou. E aí o treinador Gilberto Machado falou: puxa, você quebra o galho hoje para nós, joga de volante, né? Porque o zagueiro tinha, né? Zagueiro tinha, joga de volante. E na época era um volante só. Então fiz aquele amistoso e nunca mais saí. Daí fiquei de volante o resto da minha vida jogando como volante. Menos no Pinheiros, porque em 82, quando eu retornei como zagueiro. Fiquei como zagueiro. Mesmo o pai falando que o pai era volante lá? Sim, mas acontece que no Pinheiros tinha muitos volantes acima da média. Muito bom. Norberto, Nossa. Amaral, né? Lourival. Então tinha muitos volantes acima da média. E aí fiquei de zagueiro, né? Quando eu fui para o Rio Branco de Paranaguá, já voltei a jogar de volante. Comercial Terra Roxa, de volante. Então só no Pinheiros que eu fiquei como zagueiro. Até porque não tenho estatura para jogar de zagueiro, né? Não tenho estatura. Mesmo. Mas jogava. É que eu tinha ótima impulsão, eu treinava muito em impulsão, né? Nós tínhamos ótima impulsão e posicionamento, né? Tempo de bola, né? Mas hoje não jogaria. Você vai ver que daqui uns anos, ó, o biotipo dos jogadores anteriormente, do passado, se você assistir os jogos, os caras eram tudo porrudão, zagueirão tudo forte, né? Hoje o biotipo dos jogadores é tudo raquítico, digamos assim, rápido, tudo fininho. Vamos comparar, tudo canela fina, você pega o zagueiro tudo fininho, porque modernizou, eles vão pegar atacantes velozes, né? Então mudou o biotipo. Então é isso, rapaziada. Cara, queria agradecer, né, o meu pai por estar aqui falando um pouco da história dele. Fechou, rapaziada? Se inscreve no canal, compartilha. Tem muita gente assistindo o canal, mas não está se inscrevendo, rapaziada. A gente precisa que se inscreva. Uma inscrição ali já ajuda muito o canal a crescer, vai recomendar os vídeos, talvez até aparecer na home. E é isso. Siga aí, a gente vai deixar aí embaixo aí o Instagram, vamos deixar as redes sociais. Tamo junto, rapaziada. Obrigado, pai. Opa, um abraço, sucesso pra vocês. Obrigado, pai. Tá? E que Tamo a gente junto. curta muitos vídeos aí. Falou. Nos anos 90 eu tive a grata satisfação de poder jogar futebol junto com o Valde, né? Jogamos aqui no nosso glorioso e querido Operário Pilarzinho. Também disputamos campeonatos da Folha da Mandaré. Campeonato este muito disputado por várias equipes, né? E o Valde nunca ter colocado uma gota de álcool na boca, estar jogando esse time com o nome de Viracopos. Ele foi o nosso grande líder e capitão dentro das 4 linhas, hein? Fora de campo também ele sempre foi um líder, né? Sempre dando conselho, sempre estarmos cientes que temos que cuidar do corpo para poder sempre estar jogando futebol, né? Do futebol de campo agora vamos passar para quadra de futebol de salão, onde tive a satisfação novamente de disputar o campeonato com o Valde nos anos 90, através do colega Vanderlei, que também jogava conosco, e conseguimos patrocínio da Gráfica Veja e representamos essa gráfica nesse campeonato. Fomos bem, chegamos entre os 6 colocados e teve um jogo que foi histórico para nós. Ganhamos da equipe Círculo Militar, que era uma das candidatas ao título, dentro do Palácio Cristal, pelo placar de 3-2. Estávamos perdendo 2-0. Foi sensacional, muito bom. E neste campeonato, inclusive, o Valde se destacou e foi considerado aí o melhor central do campeonato. E outro fato curioso, que é interessante comentar, que o Valde sempre teve um chute potente, né? E todo jogo conosco, que o Valde estava na quadra, os goleiros pediam substituição. Ficavam cansados de esquentar a mão. Enfim, o Valde é uma grande pessoa, um grande amigo, um grande parceiro aí, dentro e fora de campo, das quadras. Sou grato por ter participado um pouco da grande história do Valde, como atleta, jogador de futebol e pessoa. E hoje, né,
não podia ser diferente. O Valde é mestre, dando um olé dentro da sala de aula. Ele é professor do estado. Muitas felicidades, Valde, e que Deus te abençoe. Com muita satisfação, muito orgulho, falar de um grande amigo. Valde, é uma satisfação muito grande ter você como amigo, como uma pessoa que eu conheci há muito tempo, cara, através de futebol, e hoje permanece nossa amizade. Jogou muito, joga, uma grande pessoa. E todos os amigos que eu conheço, se falar do Valde, o pessoal vai falar, cara, esse Valde é fera, cara. Esse Valde, um grande amigo, um grande só de tamanho, mas um grande coração. Fica minhas palavras aí, de uma grande alegria. Valde, é muito alegre, muito feliz, cara, falar de você, cara. Um grande amigo. Um abraço para vocês aí. Fique com Deus. Oi, amigos, estou passando aqui para falar do meu amigo Valde. É um cara espetacular que eu conheço desde 1979. Jogamos junto no Pinheiros. Ele é um grande zagueiro, voluntarioso, uma qualidade muito grande. E um grande amigo, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter como amigo. Queria te dizer, Valde, que você é um cara especial, uma pessoa de um ótimo coração, um cara sempre disposto a ajudar a todos, tá bom? Tenho muito orgulho de ser seu amigo. Um grande abraço aqui do seu amigo Ademir Alcântara. Fique com Deus. Tchau. Aí uma pequena lembrança, né, do que nós vivemos aí na época do nosso querido Esporte Clube Pinheiros. E acima de tudo, é a satisfação de ter conhecido especificamente você nesse momento, né? Termos vivido tantos momentos importantes no futebol, né? O nosso crescimento como atleta, como homens, né? E a satisfação de ter jogado a seu lado, termos feito essa amizade, né? Que perdura por tantos anos, né? Então, a satisfação muito grande, tá? Desejo aí muita saúde, sucesso. Migão, Poleto na área, tentando encontrar palavras para definir esse ser humano tão maravilhoso, tão sereno, numa época que nossa juventude em pleno auge, testosterona no limite. E nós olhamos para você como o irmão mais velho. Eu acho que todos faziam isso, cara. Tendo a mesma idade, mas com sua humildade, calma, focado sempre nos objetivos, cara. Nós tentamos até entrar no seu ritmo. Agradeço a Deus por ter convivido com essa pessoa tão especial. Hoje essas palavras que lhe digo, eu sei que você é da maioria que concordam comigo, que te conheceram. Forte abraço, irmão. Que Deus ilumine e abençoe sempre. Olha, falar do Valde para mim sempre uma grande satisfação, tá? Foi um grande jogador, um grande zagueiro, tá? Um elemento da melhor qualidade possível que eu já vi na minha vida, tá? Eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez na minha equipe, que nós estávamos no Sport Clube Pinheiros, e realmente foi um zagueirão de tanto, tá? Sinceramente.